Tenho mais orgulho disso do que de qualquer outra coisa. Com essas palavras, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, comentou a suspensão total da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Além disso, J.D. Vance afirmou que está muito orgulhoso pelo fato de os Estados Unidos terem interrompido qualquer financiamento à Ucrânia como um todo. E isso é realmente verdade. Os Estados Unidos esgotaram todos os compromissos restantes assumidos ainda sob Joe Biden. E, de forma paradoxal, essa notícia não deixou a Rússia feliz, mas de repente a preocupou. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, declarou hoje em pânico que isso é um movimento astuto. Afinal, assim Donald Trump apenas redirecionou a ajuda e ele mesmo está secretamente preparando uma nova aliança militar com a Ucrânia no lugar da OTAN. Ao mesmo tempo, surgem cada vez mais informações de que na Europa realmente discutem uma nova aliança militar com a Ucrânia. A Ucrânia caso Trump saia da OTAN. E aqui há o que discutir. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no episódio e deixe qualquer comentário. Isso é muito importante para promover este episódio no YouTube. E inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Então vamos começar com J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos. Ele declarou que está muito orgulhoso pelo fato de os Estados Unidos terem parado de financiar a Ucrânia. Ele afirma que uma das principais conquistas da Casa Branca é justamente a decisão de parar, como ele mesmo disse, de financiar a guerra na Ucrânia. Citação. Uma das coisas das quais mais me orgulho como representante da administração é que dissemos à Europa, se quiserem comprar armas, comprem. Mas os Estados Unidos não compram mais e não fornecem mais, não enviam mais armas para a Ucrânia. Nós finalmente saímos desse processo e eu me orgulho disso. Após Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez, os americanos de fato deixaram gradualmente de fornecer ajuda militar direta à Ucrânia. Em vez disso, foi criado em conjunto com a OTAN o programa Purell, cujo objetivo é fornecer rapidamente à Ucrânia armamentos americanos críticos, que não têm equivalentes europeus. O mecanismo prevê a formação de uma lista prioritária de necessidades, acordada com os parceiros da Ucrânia. O financiamento das compras é realizado pelos países da Aliança do Atlântico Norte por meio de contribuições para um fundo comum, após o que os Estados Unidos garantem o fornecimento direto de equipamentos e munições para a linha de frente. Mas a declaração de J.D. Vance inesperadamente não agradou, mas sim deixou o Kremlin tenso e preocupado. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, declarou inesperadamente que os Estados Unidos querem simplesmente transferir a contenção da Rússia para a Europa, a fim de ficar com as mãos livres em relação à China. Segundo ele, tudo isso é um plano astuto. Os Estados Unidos deixaram de apoiar a Ucrânia e a Europa já conseguiu compensar todos aqueles volumes que vinham de Washington. Além disso, Sergei Lavrov de repente afirmou que todas essas conversas sobre a saída dos Estados Unidos da OTAN e o fim da ajuda à Ucrânia também fazem parte de um jogo astuto de Donald Trump e dos americanos em geral. A seguir, uma citação de Lavrov. É nesses interesses que eles tentam estimular não apenas discussões, mas também ações práticas no sentido de criar um bloco militar anti-Rússia já anunciado com a participação da Ucrânia. Zelensky já apoiou essa ideia. Ou seja, vocês entendem, antes os russos lutavam supostamente contra a OTAN, mas agora, ao que parece, não é contra a OTAN, e sim está sendo criada uma nova aliança militar. Lavrov acrescentou que o ex-enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Keith Kellogg, junto com, como ele disse, os figurões europeus, está promovendo a ideia de criar um novo bloco militar, no qual a Ucrânia será o principal participante. Ele afirma que a Casa Branca está estimulando essas discussões e que a iniciativa é claramente da administração Trump, não dos europeus. As autoridades dos Estados Unidos, com a ajuda do novo bloco, querem tirar de si a principal responsabilidade de conter a Rússia e transferi-la para a Europa. Aqui, me desculpe, vou fazer um pequeno parêntese. Achei engraçada a declaração de outro bem palhaço da Rússia. É Dmitry Peskov, porta-voz do ditador careca russo. Então Peskov declarou recentemente que, vejam só, os americanos estão condicionando o desenvolvimento das relações econômicas com a Rússia à questão do fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele disse, nós na verdade somos contra isso. Ele disse, achamos que não é necessário acabar com a guerra para fazer negócios econômicos com os americanos. E isso me divertiu porque é uma declaração tão absurda que
Bem, mas os russos aparentemente a interpretam de outra forma. Mas eu ri, porque os americanos dizem aos russos que as condições para terminar a guerra na Ucrânia são condições obrigatórias para estabelecer qualquer tipo de relação económica. Obrigatórias. Aí vem o Peskov e diz: achamos que não é obrigatório. Ninguém liga para o que você acha ou se importa. Não entendi o motivo dessa declaração. Os russos acham que colocaram os americanos em seu lugar, mas os americanos não se importam. Dizem: tudo bem, não terminem, vão passear, não haverá relação. Pois é, mas vamos voltar às declarações do Lavrov. Aqui vale destacar que Keith Kellogg realmente já havia proposto anteriormente criar uma aliança militar com a participação da Ucrânia. Ele chamava a Ucrânia de um bom aliado. Junto com ela, ele destacou a Alemanha e a Polônia, que intensificaram sua atividade militar, e também sugeriu incluí-las nesse bloco ainda inexistente. Seria, digamos, uma alternativa à OTAN. Mas aí de repente surgiram notícias muito mais interessantes. O Wall Street Journal escreve que, devido à ameaça de saída dos Estados Unidos da OTAN, a Europa realmente começou a preparar secretamente um plano que lhe permitiria se defender sozinha diante de uma Rússia agressiva, sem tropas ou garantias americanas. Os funcionários envolvidos na elaboração desses planos estão tentando atrair mais europeus para cargos de comando e gestão na OTAN e, ao mesmo tempo, compensar com seus próprios recursos aquilo que os Estados Unidos fornecem. O objetivo é preservar três coisas, mesmo no caso da retirada das tropas americanas. A primeira é a contenção da Rússia. A segunda é a continuidade das operações militares e as garantias nucleares. Como você pode entender, esses planos ainda não têm status oficial e não visam substituir a aliança existente, mas com certeza têm o objetivo de ter um plano B funcional. Se não entendeu, vou reformular. Agora os europeus dizem: na gestão da OTAN, os americanos eram mais ativos, então vamos reduzir americanos e aumentar europeus. Agora, os exercícios militares partem mais da iniciativa dos países europeus. Depois, os recursos fornecidos pelos Estados Unidos precisam ser urgentemente compensados pelos europeus. Ou seja, tudo bem, os Estados Unidos podem continuar na OTAN, mas seu papel deve ser minimizado. Já o papel dos europeus, pelo contrário, deve ser maximizado. Por enquanto, isso é só um plano para formar uma nova aliança militar com a Ucrânia. Hoje aconteceu mais uma cúpula no formato Ramstein e, de forma simbólica, ela ocorreu sem a participação dos americanos. No entanto, a empresa americana de defesa Raytheon assinou hoje oficialmente um contrato para fornecer mísseis PAC-2 modernizados para o sistema Patriot, destinados às necessidades da Ucrânia. O valor total do contrato é de quase 4 bilhões de dólares e a Ucrânia receberá os mísseis já da nova fábrica de produção desses mísseis, pois a empresa está se expandindo. Hoje, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, deixou todos intrigados. Ele declarou que a Alemanha está fortalecendo a capacidade da Ucrânia de realizar ataques de longo alcance, mas como exatamente isso será feito, isso é ainda mais interessante. Estamos fortalecendo a capacidade da Ucrânia de realizar ataques estratégicos a longas distâncias. Vamos alcançar isso graças à cooperação germano-ucraniana no setor de armamentos e à criação de mais uma empresa conjunta para o desenvolvimento e produção de vários tipos. Drones de médio e longo alcance. Essas medidas visam apoiar o novo conceito de defesa da Ucrânia. Elas ajudarão a manter e fortalecer o ímpeto da Ucrânia. A Ucrânia só poderá continuar sua luta defensiva com o nosso apoio conjunto. O sucesso deles depende de todos nós. Ao mesmo tempo, o Reino Unido está fornecendo à Ucrânia pelo menos 120 mil drones este ano. Aliás, esse é o maior pacote de drones que a Ucrânia já recebeu do Reino Unido durante toda a guerra em grande escala. O pacote inclui drones de ataque de longo alcance, drones de reconhecimento, drones logísticos e sistemas marítimos. Em resumo, a Europa se tornou a principal provedora de segurança para a Ucrânia, então não ficaremos desamparados. Bem, e quanto a J.D. Vance, se abandonar um aliado em apuros é o seu maior orgulho, então que assim seja. Só esperamos que o eleitor americano tire certas conclusões dessas declarações. Aqui vou colocar reticências, mas amigos, quero recomendar a vocês um episódio do YouTube que eu recomendaria assistir ao Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, e se chama Ele que Pare de Fingir Ser Normal. Esse é um episódio do meu psicólogo favorito. Recomendo esse canal do YouTube há tempos. O link está na descrição. Acessem e vejam uma ótima coletânea sobre como somos.
O tempo todo tentamos de alguma forma nos adaptar aos outros, tentamos suprimir algumas características nossas e não só isso. E assim acabamos, vocês sabem, nos sufocando um pouco. Por isso, eu recomendo que assistam esse episódio, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado deste vídeo. E amigos, não deixem de acessar, assistir e se inscrever. É isso, cuidem-se, tchau para todos.